A paz do Senhor, devotinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer e hoje eu vim trazer mais um devocional aqui no nosso canal. Vamos aprender hoje sobre Ruth. Venha comigo. A história de Ruth, ela vai decorrer no tempo de Juízes, os juízes de Israel, lembra? Nesse período, houve um tempo em que houve muita fome na terra de Judá. Então, uma família, em que o pai se chamava Elimeleque, decide ir para Moabe, uma cidade ali da época, uma cidade da época. Só que essa cidade era uma cidade que o Senhor não se agradava. Porque lá atrás, no tempo em que o povo ainda estava saindo do Egito, em vez dessa cidade ser hospitaleira ou abençoadora para o povo de Israel, ou simplesmente ignorá-los, eles decidiram amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor transformou aquela maldição em bênção sobre Israel. E você pode encontrar essa referência em Números, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Lembra aquela história lá de Balaão e a muda de Balaão? Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando para Ruth. Eles foram para essa cidade, Moabe. Foi Elimeleque, o pai da família, Noemi, que era sua esposa, e os seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilom. Quando eles chegaram lá, depois de um tempo, Elimeleque morreu e só ficou Noemi e seus 2 filhos. Os seus 2 filhos se casaram com moabitas. Uma delas se chamava Ruth, que é a nossa personagem de hoje, e a outra se chamava Orfa. Eles viveram ali por mais ou menos uns 10 anos. Depois desses 10 anos, Malom e Quilom morreram. E Noemi, Ruth e Orfa se encontraram sozinhas, desprotegidas, pobres, sem esperanças e mal vistas pela sociedade, sem valor algum. E então, no meio de toda essa situação, Noemi descobre que o Senhor está abençoando a Judá. E lá está tendo muito alimento, então ela decide voltar para sua cidade. E quando ela decide voltar para sua cidade, ela vira para as noras dela e fala: olha, vocês podem voltar para a casa dos pais de vocês. Eu já estou velha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Então vocês voltem para os deuses de vocês. Vocês voltem para a casa dos pais de vocês. E lá vocês terão algo para desfrutarem. E depois de muito choro entre elas, porque elas estavam tristes, Orfa decide voltar para a casa do seu pai. Porém, Ruth não. Ruth decide ficar com Noemi. E no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16 ao 18, diz assim: Ruth, porém, respondeu, foi o que Ruth disse para Noemi: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nesse momento nós podemos ver que Ruth, mesmo sendo uma moabita, ela recebe ao Senhor de Noemi. Ela reconhece que o Deus de Noemi poderia ser o Deus dela. Ela escolhe pelo Senhor Jesus, escolhe também, por amor a Noemi, ser fiel a Noemi. Então as duas vão para Judá e quando Noemi chega lá, ela se sente muito triste, muito amarga e se sente rejeitada pelo Senhor. Porém, Ruth, ela decide trabalhar para que as duas tivessem sustento e alimento. E quando ela vai trabalhar, ela chega em um campo para colher espigas. E naquela época eles tinham o costume de que os ceifeiros iam lá, colhiam as espigas, colocavam nos cestos, só que o que caísse nos cestos, eles não poderiam pegar de volta. Eles deveriam deixar para que os pobres pudessem ir lá e pegar e se alimentar. E Ruth era uma dessas pessoas que estavam pegando o alimento que caía dos cestos. Até que em determinado momento, o dono do campo chega lá. E o nome dele é Boaz. E quando ele chega lá, ele perguntou para o seu capataz, que é o chefe lá dos ceifeiros, quem era essa mulher? Quem era Ruth? Então o capataz, ele fala para Boaz quem ela é, conta o testemunho dela, fala para ela, ela é uma mulher moabita que deixou tudo para trás para ir
e ser fiel à sua sogra, a Noemi, e escolheu o nosso Deus como seu refúgio. A Bíblia é bem clara a dizer isso, e Boaz fica admirado com essa moça. Uma coisa que nós podemos aprender, que Noemi não precisou fazer nada, para que Boaz a admirasse ou visse algum valor nela. O próprio testemunho dela já contou sobre ela quem ela era. E ela não precisou fazer nada, não precisou fazer nenhum esforço. O próprio testemunho demonstrou o valor que ela tinha. E então Boaz chama a Ruth para comer junto com seus ceifeiros, mesmo ela não sendo serva dele. Ela simplesmente era uma pobre que estava lá catando as espigas do chão. Mas Boaz chama ela para comer juntamente com os ceifeiros. E eles comem, a comida sobra. E ele dá para ela a comida que sobrou. E ela volta para o campo. Quando ela volta para o campo, Boaz fala para os seus ceifeiros, quando vocês forem colher, deixa de propositalmente algumas coisas caírem no chão, para que ela possa pegar e levar para a casa dela. E assim aconteceu. No final daquele dia, ela pegou muita coisa e ela levou para sua casa, juntamente com Noemi. Quando ela chegou lá, ela contou para Noemi tudo o que tinha acontecido. E Noemi falou para ela, olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. E o resgatador da época seria um parente, próximo ou distante, tanto faz, mas era um parente que poderia se casar com a viúva para que o legado do marido dela não fosse esquecido, mas que se prolongasse. Mas mesmo assim, Ruth ela continuou trabalhando no campo de Boaz, para que ela também não corresse o risco de ser agredida de nenhuma forma. Até que a colheita acabou. E quando a colheita acabou, Noemi fala com Ruth e fala assim, olha Ruth, você precisa se casar novamente para que você volte a ser feliz. E Ruth, nós podemos perceber que ela poderia ter escolhido qualquer outro homem. Porque ela era livre, ela poderia. Mas ela escolheu continuar sendo fiel a Noemi. E ela foi atrás de Boaz. E ela falou com Boaz, falou assim, olha, você é o meu resgatador. Se você quiser, eu gostaria de ser resgatada por você. E Boaz prometeu para ela que iria tentar de todos os jeitos. E ele conseguiu. E ele conseguiu ser o resgatador dela. Ele se casou com ela. E os dois tiveram um filho, e esse filho foi fruto de alegria para Noemi, que era uma mulher amarga, se tornou uma mulher feliz, por conta da fidelidade da sua nora. E o que nós podemos aprender com toda essa história? Ruth é um enorme exemplo de fidelidade. O Senhor viu em Ruth fidelidade com a sua sogra. Por amor à sua sogra, Ruth ela decidiu abandonar tudo que ela conhecia para estar junto com ela. E o Senhor a abençoou. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Ruth nem sabia que o campo que ela estava indo pegar espigas era do seu resgatador antes de Noemi ter falado para ela. A Bíblia deixa muito claro que por acaso ela chegou nesse campo. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes e Ele é o Senhor em quem nós podemos confiar. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 3, versículo 3 ao 6, que diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do teu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O Senhor, Ele é um Deus fiel. E se nós formos fiéis a Ele, Ele irá nos abençoar. E cuidará de nós nos mínimos detalhes e endireitará nossas veredas. Mas nós precisamos sermos fiéis, assim como Ruth. E muitas vezes, quando nós falamos de fidelidade, o Senhor, Ele nem nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. Quando o Senhor chamou por Abraão, Ele não falou para Abraão para que cidade ele tinha que ir. Ele só falou, vai. Então só obedeça e continue sendo fiel.
Noemi não tinha nada a oferecer para Ruth, mas mesmo assim ela foi, continuou sendo fiel e ela foi abençoada, porque ela creu no Senhor de Ruth e foi fiel ao Senhor de Ruth, e o Senhor viu isso e a abençoou muito. Outro parênteses que nós podemos fazer é em questão a Boaz e Ruth. A Bíblia fala que Boaz foi o resgatador de Ruth. As viúvas naquela época elas eram consideradas pobres, mal vistas pela sociedade e desprotegidas. Porém, quando viesse um resgatador, ele poderia mudar a situação daquela viúva. E é isso que Jesus fez conosco. Ele nos tirou de um tempo de trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de um tempo de tristeza, de um tempo de amargura, de um tempo em que nós éramos maus e nos deu a oportunidade de uma vida íntegra, uma vida boa juntamente com Ele. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós somos falhos, nós somos errantes e nós somos pecadores, mas pelo sangue de Jesus que nos resgatou, hoje nós podemos ter o perdão de pecados e hoje nós podemos ter intimidade com Jesus. Quando nós olhamos para a história de Ruth e Boaz, nós adolescentes no geral e até mesmo, principalmente nós meninas, nós dizemos: Senhor, nós queremos ter uma história de amor dessa maneira. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que a maior prova de amor foi mostrada e demonstrada numa cruz, na cruz do Calvário, que nos resgatou de uma vida de total perdição, de uma vida de total dor, de uma vida de tristeza, de uma vida de falta de esperança, e nos deu a vida eterna, uma vida de esperança, uma vida de alegria juntamente com Ele, o nosso noivo. Nosso maravilhoso noivo, que nós ansiamos pela sua volta. E quando nós entendemos que o amor de Jesus é maior que todas as coisas, e nós entendemos que Ele é suficiente, tudo que vem depois disso, são só as bênçãos que o Senhor tem a nos oferecer. Seja um bom emprego, uma boa faculdade, um bom esposo, são as bênçãos que o Senhor tem a nos dar, pelo poder dEle, para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Mas tudo isso só é possível pela pessoa de Jesus, que nos resgatou e nos deu uma vida de esperança. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque no seu coração: Senhor, me ensine a ser fiel. Muitas vezes nós vemos na nossa vida muitas dúvidas, muitas coisas acontecendo, e nós nos esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós. E que a única coisa que Ele requer de nós é obediência. A linguagem de amor do Senhor é a obediência. Então eu quero orar com você e pedir juntamente com você que o Senhor nos traga a lembrança, aquilo que nos traz esperança, que é o céu, que é Jesus, que é o amor de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais este momento que nós podemos, Senhor, estar aqui, Senhor, aprendendo mais sobre o Senhor. Que, Senhor, nós venhamos ser fiéis ao Senhor. Senhor, que nós venhamos ser obedientes ao Senhor. E Deus, enche-nos de uma fé, Senhor. Enche-nos de fé, Senhor, para que, Senhor, quando vierem as dúvidas, quando vierem, Senhor, as dúvidas e os questionamentos de quais caminhos tomar, nós venhamos confiar no Senhor e saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Que nós venhamos estar suscetíveis à sua voz, atentos ao que o Senhor quer falar aos nossos corações, e que a sua palavra venha ser vida em nós. Vida e que o nosso prazer esteja em te obedecer, e que nós venhamos ser seus amigos, Espírito Santo. Venha estar conosco em todos os momentos, e que Jesus em tudo seja o nosso alvo, seja o nosso centro, seja, Senhor, a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Seja feita a sua vontade em nossas vidas. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a quem nós temos de mais precioso. Nós te agradecemos pelo seu sangue. Perdoa os nossos pecados e nos guie, Senhor, para uma vida de retidão na tua presença.
e que o amor e a fidelidade venham estar escritos nas tábuas dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti, mas venhamos sempre estar, Senhor, direcionados à Tua presença. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Muito obrigada por estar até aqui, por me ouvir mais uma vez. Eu oro mais uma vez para que o Senhor ache guarita no seu coração. Que essa palavra venha servir como alimento próspero para os dias da sua vida. E que você venha ter cada dia mais sede e fome pela presença de Jesus. Porque é Ele quem nos sustenta. Curta, compartilhe, comente com todos os seus amigos, para que eles também recebam uma palavra viva. Essa palavra encheu o meu coração de alegria e eu creio que encheu o seu também. Deus abençoe e até a próxima.